Fala pessoal, tudo bem? E nessa aula aqui da Maratona Python, a gente vai aprender um conceito muito importante, uma coisa que você vai utilizar muito, tá? Quando estiver escrevendo seus códigos aí, que é a ideia de variáveis e tipos de dados. Então, vamos dar início aí ao nosso conteúdo. E como eu falei, uma das coisas que você mais vai utilizar na programação são variáveis, tá? Em português, no inglês seria variables, tá? Até recomendo que você, sempre que puder, consumir conteúdos em inglês, pesquisar dúvidas, problemas. Grande parte das documentações, tá, são escritas em inglês, o inglês técnico. Então, sempre que você puder exercitar, no caso, né, praticar o inglês, é muito legal. Até inclusive durante a maratona, sempre que eu puder explicar alguma palavra-chave aqui em inglês, até traduzir para você, explicar o conceito, eu vou fazer isso. Eu acho que é muito importante também desenvolver, né, esse inglês técnico aí. É uma coisa que, sem dúvidas, vai te ajudar bastante, porque me ajuda bastante. E para começar a programar, uma coisa que você tem que aprender e ter domínio aí é saber como utilizar, como criar variáveis, o que são variáveis, né? E resumidamente, variáveis, servem para armazenar valores, dados e reutilizar esses valores no nosso código. Eu acho que alguma vez, até fazendo uma analogia, em uma aula de matemática você deve ter visto alguma coisa como, por exemplo, o x é igual a 1 mais 3, né? Então a gente tem a ideia, não sei se é álgebra aqui, mas a gente tem a ideia, né, em matemática a gente já tinha essa vivência aí com variáveis, mas é uma coisa um pouco diferente aqui na programação. A gente usa variáveis realmente, né, para armazenar valores, não que aqui não esteja armazenando, né? É um valor que a gente vai ter que descobrir no cálculo, mas basicamente na programação a gente usa as variáveis para armazenar valores e reutilizar no nosso código. E até para você entender um exemplo prático disso, eu poderia ficar criando aqui com você, por exemplo, falar que A é igual a 5. Então a variável agora A, né, recebe o dado, o valor 5, e B é igual a 10. Mas eu acho que trazendo para a vida real, que é sempre o objetivo, antes de começar a nossa aula aqui, eu estava configurando aqui a nossa lâmpada, né, para ficar o fundo azul. E eu tive que mexer no valor, tá? Numa variável, no caso da minha lâmpada, lá tinha uma variável chamada cor, né? Referente à cor da lâmpada. Então tinha lá, por exemplo, cor e um valor RGB, né? Que representa cores aí. Então eu tive que mudar o valor RGB para azul, para minha lâmpada ficar azul. Até vou te mostrar na prática, olha só. Então atrás de mim a gente tem uma lâmpada que está com a cor azul aqui, que eu configurei para começar a aula para ficar legal o ambiente. E eu vou pegar essa lâmpada, desde que eu comecei a aprender Python, cara, eu venho automatizando tudo com Python. Quando começa a escurecer, por exemplo, as minhas lâmpadas ficam amarelas, reduz a luz azul, né? Então eu faço várias estratégias no meu dia de automação que você vai aprender ao decorrer da maratona aí. Mas eu tenho aqui no caso, né, uma variável que seta a cor da minha lâmpada, que agora está azul. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a lâmpada, deixa eu só ver se está configurada aqui. Então está certinho. E a lâmpada, eu vou setar o RGB dela, que é a cor RGB, que agora ela está dessa forma aqui, ó, ela está com 0 vermelho, no caso RGB, né? Red, Green, Blue, que é a porcentagem, no caso o valor da existência de cada cor. Então agora está com 0 vermelho, está com 0 verde e está com 251, bastante azul, tá? Tá a cor azul ali. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o azul 0 e vou passar o vermelho 255, que é o máximo aí de presença daquela cor, né? Então vou dar um Enter aqui e na verdade mudou essa cor aqui, tá? Selecionei a lâmpada errada, não sei se dá para vocês verem aí, mas essa lâmpada ficou vermelha aí. Agora eu centralizei a câmera, que louco. Então eu mudei a cor da lâmpada. Deixa eu pegar aquela lâmpada de trás lá. Deixa eu fazer o seguinte, eu só ver as lâmpadas aqui da minha rede. Deixa eu só pegar aqui, ó. Essa aqui é a lâmpada, eu criei a 239 e eu também tenho essa outra lâmpada, esse outro IP, né? Então pode ficar tranquilo, tá, pessoal? Não precisa se preocupar no que está acontecendo aqui. A gente vai entender essa questão de listas, de dispositivos, de como trabalhar com isso, como utilizar uma função, tal. A gente vai chegar nesse ponto no curso, tá? Mas eu vou chamar aqui a lâmpada 2, tá? Ou lâmpada, vamos botar aí, lâmpada back, ela é igual, no caso. Deixa eu até aproveitar, já que eu tenho o código já escrito aqui. Deixa eu setar o valor da lâmpada 2
Vou botar aqui já o nosso lâmpada back, que é a lâmpada de trás, para esse IP aqui, né? Que é o IP da outra lá. Vamos lá. Agora eu vou pegar a lâmpada back e vou setar, no caso, né? O RGB dela. Vou setar o RGB como que vou botar a cor verde, tá? Então seria 0255 0, né? Então só a presença do verde aí na mistura. Vou dar um Enter e agora tá verde lá, tá? Então estou trabalhando com as variáveis, tá? Essas lâmpadas, elas têm variáveis RGB, que é o valor da cor, o dado da cor, que vai ser executado, né? Que vai estar presente na lâmpada aí. Então essas variáveis armazenam o estado de cor atual. E em programação, a gente vai utilizar bastante variáveis com esse objetivo, né? De armazenar dados e poder, inclusive, reutilizar ele no código. Se eu quiser mudar a cor dessa lâmpada, eu simplesmente mudo o valor RGB dela. Imagina se eu tivesse que abrir o código-fonte, buscar esse código, ver onde se repete. Se eu quiser, por exemplo, tá? Inclusive criar aqui, eu não quero digitar a cor RGB, tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero criar uma variável chamada cor azul. E a cor azul ela vai ser igual, ela vai receber o valor, por exemplo, de 0255, tá errado aqui, mas só para analogia. Ela vai receber esse valor, eu vou explicar sobre tipos de dados depois. Vai receber esse valor aqui, tá? Então, criei uma variável chamada cor azul. E agora aqui na minha função, que eu defino a cor, tá? Eu não vou escrever o código do azul. Eu simplesmente vou passar a nossa variável cor azul. Tá? E aqui dentro, no caso, essa variável ela é, no caso, esse valor aqui, né? Então, aqui no caso seria passado aí esse valor aqui de cima, tá? É muito louco, é muito especial isso. Então, no meu código, eu tenho lá, na minha casa eu tenho 50 lâmpadas ligadas. E todas as lâmpadas são azuis, por exemplo, né? Eu teria que mudar a cor RGB de todas elas, uma por uma, não. Eu ia pegar o valor, a cor azul, e mudar somente ela. Logo, todas as outras lâmpadas que estão recebendo aquele valor daquela variável cor azul, ia mudar tudo de uma vez só. Então, até avancei bastante na explicação aqui. Vamos prosseguir na metodologia na aula para ninguém se perder. Vamos lá. Então, como a gente viu, a gente mudou a variável que armazena a cor da lâmpada lá. E em programação, a gente basicamente, variáveis servem para isso. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, como eu falei o exemplo, tá? Uma variável, como que fala? A variável A com valor de 10. A variável B com valor de 10 também, tá? Ou de 20 aqui. E agora eu posso, por exemplo, utilizar essas variáveis, tá? Eu quero, cara, fazer A mais B. A gente vai ter o valor aqui, no caso, 20 mais 10, 30, né? Essa variável ela sempre vai receber o valor que eu passei. Porém, uma coisa importante, assim que a gente começar a escrever o código, que é uma pegadinha aí, que muita gente se perde, né? É que se no meu código eu tiver o seguinte, o A é igual a 10, o B é igual a 20, o A é igual a 5. E eu fizer A mais B, o que você acha que vai acontecer aqui? Qual que vai ser o valor dessa soma, né? Em Python, em programação, tem uma coisa muito interessante que a gente fala que, até em inglês, né, é sequence matter, sequência importa. Então, o nosso código ele é sempre interpretado de cima para baixo, tá? Então, seria mais ou menos assim, né, o fluxo aí. E a variável, sempre que a gente executar, né, uma variável, chamar essa variável, botar em campo aí, para receber o valor dela, né, trabalhar com ela, o valor dessa variável sempre é o mais recente antes dessa linha, tá? Então, num fluxo contínuo, assim, linear, né? Claro, a gente pode ter funções, tal, várias coisas entrando aqui, mas a ideia é basicamente essa, né? O valor de A, ele não é 10 aqui, o valor de A não é 10, ele é 5, né? Que é o valor mais recente declarado, armazenado, o dado mais recente armazenado nessa variável até o momento de chegar a essa linha aqui. Então, A mais B, nesse cenário aqui, seria 25 o valor, né? 20 mais 5. Então, sem mistério, a gente vai utilizar variáveis para armazenar valores, tá? Dados, e reutilizar esses valores no nosso código. Então, vamos para o computador entender como criar variáveis em Python na prática. Então, aqui no REPL-it, até eu sempre me perco nesse nome, cara, se é Replit, REPL-it. Enfim, eu vou criar aqui um novo repositório aqui. E eu vou chamar de... Vou selecionar Python, tá? Não precisa
e vou botar aqui o nome day01. E vou criar então. Deixa eu acessar ele. Inclusive eu gosto sempre de mudar, tá, o tema para dark. Não gosto da cor branca aí quando eu estou programando. E eu vou, cara, em Python a gente cria variáveis, uma coisa muito especial do Python que eu gosto bastante, é que é quase, vamos falar assim, literal, digamos, né? A gente escreve o código realmente como se a gente estivesse pensando, sem se preocupar com definições muito absurdas. Então, se eu criar a variável a igual a 10, é assim que se cria uma variável em Python, tá? Então, o b é igual a 20. Se fosse, por exemplo, em Java, eu acho que Java seria alguma coisa como int, a variável, acho que o pessoal usa nomenclatura até meia int myvar seria igual a 10, né? Então, do tipo int, eu vou explicar um pouco sobre tipos de dados já, mas em Python a gente cria variáveis de forma super simples aí, simplesmente declarando a variável e armazenando, criando a variável e armazenando um valor dentro dela. Se eu executar esse código, nada vai acontecer, porém, esse escopo aqui, né, esse ambiente, ele foi executado. Então, aqui no interpretador, se eu digitar, por exemplo, A, ele vai trazer para a gente que o valor de A é 10, né, mas não é uma coisa que acontece num código em execução. Se eu quisesse que automaticamente o meu código ele mostrasse na tela o valor de A, a gente tem a função print aqui em Python, que tudo que você passar no meio dos parênteses, né, os parâmetros passados vão ser printados, né? Vão aparecer na tela. Isso é uma coisa, a parte do print aqui. A gente vai aprender a criar as nossas próprias funções, as funções de Python nas próximas aulas aí, mas só vamos utilizar ele aqui para, no caso, por exemplo, eu quero que apareça na tela, né, o Hello World. Eu quero que ele print aqui para a gente, ao executar o programa, o texto, né, Hello World. Então, ele vai executar e a gente usa em Python, né, o print para printar na tela valores. Em Java, tá, o print também, para você ter uma ideia de como que Python é legal, tá? Ia ser alguma coisa tipo system, output, print, ln e o valor. Tipo, é muito louco. Python já é bem amigável, bem bonita a sintaxe. E reforçando, né, a importância da variável, imagina que eu quisesse fazer todas as operações, algumas operações matemáticas, né, envolvendo dois números, por exemplo, o 10 e o 20. Eu quero fazer tanto a soma, como eu também quero diminuir, multiplicar, dividir. Então, vou mudar aqui para diminuir, multiplicar e divisão, né? Então, vou printar na tela aqui todos os resultados dessa operação que está entre o parênteses aqui. Vou executar. Beleza, né? A gente tem os resultados aí. Porém, olha só que louco, tá? Digamos que esse meu programa aqui ele é para fazer uma cotação. A gente vai fazer na próxima aula, se não me engano. Eu vou trabalhar com moedas, cotação, vai mudar o valor do dólar para o real. São valores que eu preciso alterar, digamos, né? Se eu não trabalhar com variável e eu tiver todas essas operações acontecendo, todos esses cálculos acontecendo aqui, por exemplo, tá? Eu tenho que fazer todos esses cálculos. Se eu não estiver trabalhando com uma variável aqui, eu teria que, cara, ir linha por linha e mudar cada um desses valores, né? Então, o 10 agora eu quero que seja 40 nesse cenário e assim por diante, né? Agora, se eu estiver trabalhando com uma variável, eu posso declarar aqui no começo do código que o número 1 ele é 30, 40 e o número 2, tá? Ele é 100, por exemplo, nesse cenário. Então agora, cara, eu posso basicamente pegar todas essas linhas aqui e mudar elas aqui no caso para ser o número 2 e aqui para ser o número 1, tá? É para mudar tudo de uma vez só, tá, galera? Eu seguro no meu teclado o Command, o Alt, na verdade, e vou clicando onde eu quero deixar o cursor, tá? Acho que no seu é o Alt também. Então, alguém vai perguntar, tenho certeza. Então, agora, se eu quiser, por exemplo, tá, dar manutenção para esse código, não é mais 40, agora é 100. Cara, eu mudo somente a variável e todos os valores já vão alterar também, tá? Então, essa é o legal, no caso, né? A magia de trabalhar com variáveis. E mais incrível ainda é em Python, né? Como que é simples aí criar uma variável e armazenar um valor dentro dela. Poderia também criar aqui uma variável chamada year, né? O ano, por exemplo, 2020.
e uma variável chamada idade, que a minha idade, no caso, é 25 anos, né? Daí eu quero, por exemplo, calcular em que ano que eu nasci, digamos. Então eu posso printar, né, na tela o resultado aí do ano menos a idade, né? Então, beleza, eu nasci em 1995. E lembrando que se fosse outra pessoa, tá? Pô, agora eu quero fazer esse cálculo com outra pessoa. Eu simplesmente ia mudar, né, a idade da pessoa, o ano atual ainda, e o programa está aí executando, né? Não precisaria entrar aqui no print, mudar 2 dados e tal. Claro, está bem simples aqui, a gente vai fazer. Isso poderia ser uma função, por exemplo, de calcular. Então tem uma interação aqui, mas vamos avançar que a gente vai chegar nesse ponto, só para entender mesmo a importância de trabalhar com variáveis. E como você pode ver, essas variáveis armazenam dados, né? E esses dados, aqui é um dado numérico, é um número, só que existem vários tipos de dados, né? No caso em inglês aí seria dados, né? Seria data. Então tem vários tipos de dados, no caso data types, que a gente pode trabalhar vários tipos de dados que uma variável pode armazenar no caso. Vamos conhecer agora esses tipos aqui e vai ficar tudo ainda mais interessante. Então variáveis armazenam dados, a igual a 10, e agora vamos ver os tipos de dados que uma variável pode armazenar. E vamos começar com 3 tipos básicos aí que estão presentes, cara, em todas as linguagens de programação. Pode ser que uma linguagem tenha um tipo que a outra não tenha, tal, que trabalhe, né, que interprete aí, mas esses 3 estão presentes em todas as linguagens, é parte fundamental aí de um programa de computador de uma linguagem, que são os tipos numéricos, como a gente criou na aula anterior, né? Então seria basicamente, por exemplo, o número 3, o número 100, o valor, por exemplo, menos 20, o valor 10 e 50 e, sei lá, 50. Então são dos tipos numérico aí. E também temos do tipo strings, que nada mais são do que sequências, tá, de caracteres, sequências de texto. Então a gente consegue também armazenar dados do tipo type text, né, do tipo string, em uma variável. Então seria, por exemplo, cara, eu posso armazenar o Bruno, o dado Bruno, né, o valor de texto aí. Posso armazenar também. Eu vou explicar sobre a criação, tá, de uma variável do tipo string, o dado do tipo string, mas eu posso também armazenar o 3, não sendo um número, mas sendo um texto. Imagina que eu quero que meu programa trabalhe com um texto, tá? A string 3, e não interpretando como um número, né? Eu também posso criar aqui o string, né, uma sequência de texto, que é o 3, mas não é do tipo número, tá? Então, posso também criar aqui, cara, eu vou salvar Python como valor aqui, Python, e vou salvar também maratona, tá? Maratona, um texto. Então, posso ter dados do tipo texto aí. E também, o último aqui, que seria do tipo boolean, né? O que são os booleans? O boolean são 2 valores aí, que a gente brinca até, né, que é 0 ou 1, que é true ou falso, verdadeiro ou falso, tá? Então, a gente vai utilizar muito no nosso programa, porque no final do dia, tá, um programa de computador é tudo boolean no final, tá? É sim ou não, toda a parte de lógica, tal, no final. E a gente vai trabalhar muito também para fazer condições, tal, utilizando booleans. Por exemplo, a lâmpada aqui de casa, né, que você acabou de ver na aula anterior, eu tenho a lâmpada aqui, né? Cara, eu sou horrível para desenhar uma lâmpada, acho que você percebeu isso. Então, tem a minha lâmpada aqui e eu tenho uma variável chamada, cara, o status. O status é lamp status, né? O status da lâmpada. E essa variável ela pode ser true ou false. No caso, true seria ligada, on, e o false seria off. Então, basicamente, essa variável aqui, né, ela armazena, né, um valor do tipo, um dado do tipo boolean, true or false, ligada ou desligada, né? Basicamente é isso aí. A gente vai trabalhar muito, é muito importante, tá, a gente entender sempre que uma variável armazenar um valor, um dado, qual o tipo daquele dado, porque no seu programa você não quer que aconteça, por exemplo, de eu ter uma variável A que tem uma string, Bruno, por exemplo, e uma variável B que tem um número 100. Você não vai querer fazer, por exemplo, A mais B, né? A gente já vai falar sobre isso já já.
Você não quer como que o programa vai somar um texto com um número, né? Então a gente tem que sempre entender qual o tipo de dado, né, o data type, que uma variável está armazenando para conseguir programar. Por exemplo, nas aulas mais para frente, a gente vai varrer dados de um site e vai armazenar esses dados em variáveis. Mas que tipo que é esses dados? Quais os operadores que eu posso utilizar? Eu posso somar duas strings, então é muito importante sempre entender aí os tipos de dados, ter esse entendimento, né? A gente vai ver outros tipos fora esses no Python, mas vamos então agora entender como trabalhar com isso na prática. Vamos lá. Então já vimos como criar uma variável do tipo número, né? A igual a 10. Basicamente, criamos uma variável e armazenamos aí um dado do tipo número e o tipo string, como eu falei. A gente pode vir aqui e falar, cara, name é igual, vou salvar um nome, tá? Um tipo de string aqui. Só que olha só, se eu escrever Bruno Fraga, que é o meu nome, e dar um enter, será que é da mesma forma que se cria? Temos um erro, né? Sempre leia as saídas de erro, tá? Então aqui, cara, sintaxe inválida, um erro de sintaxe, ou seja, eu escrevi errado, tá? Sintaxe eu escrevi errado. Qual que é a questão, né? Em Python, a gente não cria variáveis de string dessa forma. É considerado um dado do tipo string quando a gente usa as aspas duplas ou simples, tá? Então, tudo que está dentro das aspas, que é o valor, né? O texto ali no caso, a string que a gente está criando. Então, se eu vim aqui e botar, por exemplo, Bruno Fraga, entre aspas duplas, agora o name está recebendo aí um dado do tipo string com texto, né? Bruno Fraga. Lembrando, a sequência de caracteres, né? Bruno Fraga. Lembrando que se eu começar com aspas duplas, eu preciso encerrar com aspas duplas. Da mesma forma, eu não posso fazer aspas simples, por exemplo, e acabar com aspas duplas, tá? Isso vai dar um bug, vai dar um erro. Também é uma sintaxe inválida, né? Então, dessa forma, não tenho nenhum erro. E se eu digitar aqui no interpretador name, ele vai buscar, no caso, o valor da variável name. Eu vou deixar o print ligado aqui, que fica melhor da gente ver, então. Bruno Fraga, né? Ele executou, printou na tela. E caso você esteja num cenário, tenho certeza que alguém vai travar nisso, né? Pô, Bruno, eu tenho, sei lá, eu quero escrever uma frase em inglês, vou criar aqui com aspas simples, e eu quero escrever That's my life, né? Essa é a minha vida. Olha só, começa com uma aspa simples e fecha com uma aspa simples, porém, tem um erro de sintaxe também, tá? Porque aqui no meio da palavra, a gente tem, né, uma aspa simples também. Então, nesse cenário, cara, seria legal, tá? A gente começar com aspas duplas e acabar e não tem nenhum problema. Tá? Pode ter quantas aspas simples quiser no meio ali, que ele está interpretando somente, né, o começo e o final. Porém, se a sua variável começa com aspas simples ou vice-versa, tá? E tem uma aspa simples no meio, né? O que você precisa fazer? Tem uma forma de escapar disso, que é utilizando o conceito de escape, que é adicionando aqui, tá, um caractere, uma barra inversa, que vai escapar esse caractere aqui. No caso, não vai interpretar como finalização, ele vai continuar a sequência de caracteres. Então, vai funcionar normalmente, né? Basicamente, essa é a ideia, tá? Mas eu recomendo que você use aí, tá, aspas, e quando acontece aí, você pode fazer o escape sem nenhum problema, tá? That's my escape. Perfeitamente. Então, assim que a gente cria variáveis do tipo string, passando uma sequência de caracteres dentro de aspas duplas, né? Ou simples. E uma variável do tipo boolean, por exemplo, como eu falei, né? A lâmpada lamp status, né? O status da lâmpada ali, então o status é igual a true ou false. Porém, uma coisa muito importante, não é false nem true, tá? No JavaScript é muito assim, né? No JavaScript a variável do tipo boolean, ela é a letra minúscula, né? Então é true ou false. Mas aqui no caso, em Python, a gente trabalha com letra maiúscula no começo, tá? Então true e false, a lâmpada está ligada ou está desligada. A gente precisa executar aqui o nosso código, nosso status do tipo falso. Então, olha que legal, a gente viu como criar, né, uma variável, um número 10. Também como criar uma string.
chamada Bruno, e também como criar um boolean, né, chamado, por exemplo, de true. Então, 3 tipos básicos aí. E, cara, a gente também tem, tá na parte de números aqui, a gente tem um número do tipo int, um número inteiro, né, 10, 100, 500, mas também tem um número do tipo float, que nada mais é do que um número com ponto flutuante, né? Então, sei lá, 10, 20.40, 100.50 e assim por diante, né? Com parte fracionária. E basicamente, em algumas linguagens, a gente tem que, quando vai trabalhar com float, a gente tem que fazer do tipo float, myvar igual. E aqui no Python não. A gente pode criar um float, tá? Da mesma forma aqui, a float. Vou botar aqui a float. Vou criar um 10.99. Vou executar perfeitamente. Se eu der um print na tela, inclusive aqui nesse afloat, você vai ver que ele está printando normalmente, né? Porém, apesar de funcionar assim bonito, né? Você tem que saber que é um tipo de dado diferente, tá? Até inclusive no Python tem uma outra função já pronta aqui no sistema, que é a função type, que a gente usa para consultar o valor de uma variável, né? Então, se eu pegar aqui o type, olha só o que eu vou fazer. Dentro do print, tá? Dentro do print, eu vou passar para executar a função type usando o aNumber dentro dela, tá? Então, seria mais ou menos type, passando o parâmetro aqui de aNumber, que vai retornar para a gente. Tem uma função lá por trás que vai identificar, a gente vai criar na próxima aula funções e tal, que vai retornar o tipo daquela variável, né? Então, eu quero printar na tela o resultado, o retorno dessa função, que basicamente vai ser do tipo int, no caso, né? Um tipo inteiro. Agora, se eu pegar o nosso float, você vai ver que é diferente. Não é do tipo int, e sim do tipo float. Beleza? Só para ficar essa observação. A gente vai aprender a trabalhar com esses 2 tipos ao decorrer da maratona. Então, pode ser que algumas vezes a gente tenha que converter o float para number. Tá? Tem formas de fazer isso, ou o número para float, mas fica tranquilo que é uma coisa que a gente vai, na hora que precisar, na prática, a gente vai resolver. Entendeu? Não precisa criar problemas agora aí, criar esses sofrimentos aí, como que faz isso, mas por quê? O que é uma coisa com parte fracionária? Não, vamos focar em aprender a programar, fazer as coisas tornar realidade. Quando o problema estiver na nossa frente, a gente sabe como resolver, né? Essa que é a essência principal. Agora, se eu aproveitar aqui o nosso print, eu vou printar todos os types aqui pra gente. Então, todos printados na tela aqui, a gente tem, no caso, um número inteiro, um número float, uma string e um tipo de dado boolean. E agora, por último, tá? O último tipo de dado dessa aula aqui, a gente também tem em Python o data type, né? O tipo de dado none. E eu até pesquisei para definir o none para você, tá? Encontrar uma definição aí. Mas none, está até escrito aqui, ó, none é nada. Ele representa a falta de um valor nulo ou sem valor. Então, uma função, por exemplo, que não retorna nada, o que não acontece, tem um none. Não precisa focar em entender o conceito do none e tal, o none é nada, tá? Então, não tem nenhum valor. Assim que a gente começar a programar, você vai aprender a trabalhar com isso, até para condicionais, né? Caso não tenha um valor, faça isso, né? Então, mas só para você entender também que tem aí uma variável do tipo none. Uma variável não, né? Um tipo de dado, então já adicionei aqui. Se eu executar, você vai ver que tem, né, o none type. Beleza? Então esses são aí os principais tipos de dados que a gente vai trabalhar em Python. Agora vamos entender, agora que eu já sei os tipos de dados, olha só, aprendemos variáveis, armazenam dados, esses dados têm tipos, né? E agora vamos ver as ações que eu posso fazer entre um tipo e o outro, por exemplo, os operadores. Vamos aprender a utilizar operadores aí. Quais operadores podem ser utilizados, né, em cada um dos tipos aqui. Então, até esse ponto aí, para a gente não se perder, a gente viu como criar variáveis em Python, que uma variável ela pode armazenar, ela armazena, né, um dado, por exemplo, 10, e que esse dado ele tem vários tipos, né? Ele pode ser uma string, uma sequência de caracteres, ele pode ser um número, né, um número 100, ele pode ser true, pode ser false e assim por diante. E operadores, que a gente vai comentar agora, nada mais são do que coisas, né, que a gente pode fazer entre tipos de dados, né? Os operators eles fazem ações between data types. Então, entre tipos de dados aí,
eles fazem ações. Então, por exemplo, a gente tem os operadores matemáticos, que a gente vai trabalhar com o mais, com o menos, com a divisão, com a multiplicação, com o módulo, tá? Não é porcentagem, é módulo, que é o restante, né, de uma divisão. Então, basicamente, alguns operadores matemáticos aí. Então, como vocês viram, tá? Eu posso, cara, tranquilamente vir aqui, eu vou criar duas variáveis, N1 e N2. Vou passar o valor de 20, 20 e 30, tá? Agora eu vou somar aqui o N1 mais N2. Beleza, estamos utilizando um operador. Pode ser soma. Vou botar novamente aqui o nosso... Então, fiz as operações de novo. Aqui estou trabalhando com dois operadores, tá? Mas o que acontece se eu vir aqui, tá? E não trabalhar com N, eu vou botar S de string aí. Olha, ele está em vermelho aqui, tá? Porque olha só, tá? Não existe, né, essa variável que eu estou chamando no código aqui. Se eu criasse a variável S1 aqui embaixo, olha que louco, tá? S1 igual a 10. Também não existe, porque sequência importa, né? Nesse momento do código, não existe essa variável, não foi declarada, no caso, não foi criada. Agora, se eu boto ela aqui em cima, agora ela existe, não existe o S2, né? Mas enfim, então o que eu vou fazer, tá? Eu vou criar aqui o S1, que vai ser uma string chamada Bruno, e o S2, eu vou criar uma string também com valor de 100. Lembrando, isso aqui não é um número, isso aqui é uma string. Muita atenção nisso, tá? Então eu vou executar. E olha só, temos um erro, tá? Então, não é possível operar, né, o menos aqui para string e string. Né? A gente não consegue fazer isso, tá? O operador menos. Porém, o operador, vamos ver, o operador não consegue o menos. Deu um erro. O operador divisão também não consegue dividir duas strings, né? Porque, pô, vai dividir dois textos. Também não consegue multiplicar. Deixa eu ver o mais. Só que olha só, o mais, ele trouxe uma coisa pra gente, Bruno 100. Ou seja, o operador mais, quando a gente trabalha com strings, a gente usa ele para fazer uma coisa que é chamada de concatenar, concatenação, que é juntar duas strings, tá? Então, cara, eu posso tranquilamente, tá, pessoal, fazer aqui o seguinte, né? Eu posso fazer 20 mais S2. O que tá maiúsculo aqui? O que vai acontecer aqui, né? 20, um tipo numérico 20, um tipo string, texto. Vou executar. Deu um erro aqui, olha só. Então, eu posso fazer, tá? Eu posso concatenar, juntar duas strings. Cara, eu posso juntar, por exemplo, o valor de maratona, vou botar aqui maratona e mais Python, por exemplo, tá? Então, ele vai estar juntando esses valores, ele vai estar juntando as strings numa só, né? Então, olha só, se eu pegar, por exemplo, eu vou criar texto 1, não, parte 1 vai ser igual maratona e parte 2 vai ser igual Python. Então, maratona Python e vou botar aqui, ó, completo é igual parte 1 mais parte 2. Se eu executar isso aqui, e se eu chamar no terminal aqui, né, o completo, qual que é o valor de completo? É maratona Python. Ele juntou essas duas strings numa só, tá? Da mesma forma que números também, tá? A gente pode botar aqui, cara, o número soma é igual N1 mais N2. A gente pode também executar isso aqui, né? Soma, ele vai pegar o valor dessas duas variáveis, assim por diante. Então, o mais com strings, quando se trabalha com strings, a gente usa aí para concatenar. E se eu fizer, tá? Por exemplo, aqui agora, vamos botar aqui uma string chamada Bruno mais 25, 23, né? Mais um número, por exemplo. Tem um erro que a gente não pode, né, concatenar string e um valor inteiro. Beleza? Ou seja, não funciona. Agora, se fosse Bruno 23, são duas strings, tá? Não é um número. Ia funcionar. Lembrando que no Python a gente consegue, tá, pegar esse valor aqui numérico, uma variável numérica, por exemplo, vou pegar aqui o S2, né? Que por princípio não vai funcionar. Na verdade, o S2 não, né? O N2
S2 é string, então não vai funcionar, vai dar o erro. Porém, eu posso vir aqui e botar um str, uma função aqui que vai converter esse número para uma string, né? Então, se eu executar, por exemplo, agora funcionou, porque esse valor, nesse momento, ele não é uma string, tá? Essa função aqui para essa operação, foi transformado, tá? O retorno dessa função foi do tipo string. Então, ele juntou aí essas duas strings, da mesma forma que eu poderia pegar aqui o 10 mais uma string 30, só que trazer a função para converter isso aqui para inteiro, né? Então, o 30 que agora está virando um número inteiro e ele faz aí a nossa soma, tá? Uma coisa muito importante, tá, galera? Pode ficar tranquilo com essas conversões aqui, com uma função, no caso, o retorno de uma função, que a gente vai ver mais para frente isso, é mais para você entender essa possibilidade, entender esse conceito aqui. Beleza? Então, eu poderia, cara, novamente, trabalhar aqui com... É infinito isso, tá? Eu posso botar 1 mais 3 mais 4 mais 100, por exemplo, né? Vai juntar, concatenar todas essas strings aqui. Então, a gente aprendeu como criar uma variável, como armazenar um dado, tipos de dados, operadores aí que a gente pode trabalhar. E uma coisa importante, não sei se você percebeu, mas eu estou criando o nome das variáveis dessa forma aqui, tá? A number, por exemplo, a string, então é minha lâmpada. E a gente tem em Python, tá? Uma convenção, né? Uma norma aí no caso da comunidade, de nomenclatura de variáveis. Cada linguagem de programação tem a sua. Se eu não me engano, JavaScript, por exemplo, tá? Alguma coisa my, var, is, tá? Alguma coisa desse tipo. Mas Python realmente seria... A gente fala que é o snack... Deixa eu até ter um nome aqui. É o snack case, né? Essa forma de criar variável. Que isso está dentro da PEP 8. PEP 8, que é o estilo, né? O style guide do Python aí. Então ele fala como criar nome de classes, de variáveis. Vale a pena dar uma consultada aí. Então aqui, ó, convenções da comunidade, né? Como que eu posso criar uma variável. Então, variáveis aqui, né? Sempre utilizando, né? O minúsculo, o underscore ali. Então, se eu tiver uma variável, cara, qual a cor da casa? Eu vou da mesma forma escrever qual a cor da casa. E eu peço, tá, que você siga aí esse padrão. É muito melhor, né, de ler o código, ter padronizado aí. Quando você trabalha com Python, se as suas variáveis sempre levar o nome assim, sempre realmente definir, tá? Ser bem exato aí na definição, bem claro. Não quero que alguém pegue o seu código e não entenda, sei lá, aí já trabalhando aqui com N1, N2, não é legal. Então, um exemplo prático aqui numa aula, estou ensinando para vocês, mas imagina se eu pego o seu código amanhã, tá? O que é o N1? Então, ao menos, cara, number, ou então, como eu falei, né, iString, que é iString, né, sempre definindo aí o tipo de dado, né, o que é o objetivo daquela variável, beleza? E sempre usando aí, esqueci o nome de novo, o snake case, né? Essa forma de nomear variáveis usando o underscore, o underline. Beleza? Então, basicamente é isso aí. Então é isso aí. Nessa aula a gente viu como criar variáveis, tipos de dados, operadores. Bagunçamos as lâmpadas aqui, então. E peço para você, tá? Que você abra aí também o seu editor e cria várias variáveis, faz teste, gera erros, tenta botar string com string, tenta fazer várias somas, por exemplo, mais, menos, mais, multiplicação, ver qual que vai acontecer primeiro, né? Ele também segue a prioridade da matemática, primeiro multiplicação, depois tal. Então, cara, suja as mãos aí, cria bastante variável. A gente vai utilizar muito nos desafios aqui para frente, você tem que ter domínio, sempre que puder, né? O máximo possível aí, trabalhar com variáveis para não ficar manutenção de código mudando valores no código, né? Sempre variáveis bem criadas, inteligentes. Então, até a próxima aula.